Você sabe como acionar corretamente um transistor MOSFET aplicado em conversores chaveados? E qual a diferença em acionar um MOSFET no conversor Buck e um MOSFET no conversor Boost? Neste vídeo eu vou responder essa e outras perguntas, então se você ficou curioso, me acompanhe até o final do vídeo. Bora lá! Aqui no canal já tem 2 vídeos sobre o transistor MOSFET, onde eu explico seu princípio de funcionamento e como ele se comporta durante a comutação quando estão funcionando como chave. Aliás, se você ainda não assistiu esses vídeos, eu recomendo assistir para entender melhor o vídeo de hoje. E se você está gostando desse tipo de conteúdo e não quer perder mais vídeos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal para dar aquela força. Bom, mas só para recapitular, o MOSFET é um transistor que é comandado por tensão, e isso significa que a gente precisa aplicar uma tensão entre o gate e o source maior do que uma tensão de limiar para colocar o transistor em condução. Na operação como chave, que é mais comum em conversores chaveados, nós só estamos interessados na região de corte e na região resistiva, já que a região de saturação apresenta uma dissipação de potência muito alta. Nesse caso, se a tensão entre o gate e o source for menor do que a tensão de limiar, o MOSFET ele fica em corte, bloqueando a passagem da corrente, e se a tensão entre o gate e o source for maior do que a tensão de limiar, o MOSFET começa a entrar em condução, mas não necessariamente ele opera na região resistiva. Para garantirmos a operação nessa região, precisamos respeitar essa inequação que diz que a tensão entre o dreno e o source tem que ser menor do que a diferença entre a tensão gate e source e a tensão de limiar. Então a pergunta que fica é qual tensão usar para comandar o MOSFET. Normalmente os datasheets fornecem quais são os limites máximos e mínimos da tensão que a gente pode aplicar entre o gate e o source. Além disso, eles também fornecem um gráfico que relaciona a resistência entre o dreno e o source durante a condução com a tensão entre o gate e o source. Como essa resistência ela influencia nas perdas por condução, ou seja, na dissipação de potência sobre o MOSFET, é interessante escolher um valor de tensão de gate que resulte na menor resistência possível, assim a gente consegue diminuir as perdas no circuito. E uma escolha típica que vale para 99% dos casos é adotar uma tensão de 15 volts. Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente na hora de projetar um circuito de comando é garantir que o sinal PWM que será aplicado entre o gate e o source varia entre 0 e 15 volts. No circuito que eu apresentei no vídeo passado, usando o 6555, isso já é garantido, uma vez que eu alimentei o circuito com 15 volts. Mas quando utilizamos um microcontrolador, por exemplo, a tensão máxima do sinal PWM no pino de saída vale 5 volts ou 3,3 volts dependendo do modelo. Então para esse tipo de aplicação precisamos dar um ganho de tensão no sinal PWM. E isso pode ser feito simplesmente utilizando um amplificador na configuração de emissor comum. A única coisa que a gente tem que se atentar é que esse tipo de circuito apresenta uma lógica inversora, ou seja, quando o sinal de entrada está em nível lógico alto, o sinal na saída vai estar em nível lógico baixo e vice-versa. Para corrigir isso é necessário configurar o código para enviar um sinal PWM complementar ao desejado, ou podemos adicionar um segundo estágio de amplificação, resultando neste circuito aqui. Mas não basta apenas se preocupar com a tensão. Muitos acham que pelo fato do MOSFET ser comandado em tensão e por apresentar uma alta impedância entre o gate e o source, a corrente de gate é praticamente desprezível. Acontece que isso só é válido quando o MOSFET já está completamente em condução, mas durante as transições entre o modo de bloqueio e o modo de condução, o circuito de comando precisa fornecer ou drenar uma corrente considerável para carregar e descarregar as capacitâncias intrínsecas do MOSFET. E dependendo da aplicação, essa corrente pode ser maior do que 2 amperes até, o que já ultrapassa a capacidade da maioria dos circuitos lógicos. Futuramente eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre isso, mas uma forma simplificada da gente estimar a corrente máxima de gate é através da carga elétrica total que será transferida para as capacitâncias intrínsecas do MOSFET durante a comutação. Esse parâmetro já é fornecido nos datasheets dos fabricantes. Então, sabendo que a corrente ela pode ser definida pela derivada da carga elétrica no tempo, se a gente conhecer qual que é a carga elétrica total e qual que é o intervalo de tempo, que nada mais é do que o tempo de comutação desejado, a gente consegue calcular facilmente qual que vai ser a corrente máxima do gate. Nesse artigo do blog eu faço uma análise mais completa sobre o assunto. Recomendo a leitura caso você queira entender melhor de onde surgiu essa equação. Vale destacar ainda que a corrente durante a entrada em condução ela pode ser diferente da corrente durante o bloqueio. Isso vai depender dos tempos de comutação que é adotado para cada uma dessas etapas. Se utilizarmos o mesmo tempo de comutação para ambas as etapas, teremos correntes idênticas e só precisaremos utilizar um resistor de gate para limitar essa corrente. Caso contrário, precisamos adotar um resistor de gate para cada etapa, e isso pode ser feito utilizando diodos em série.
O cálculo desse resistor de gate também é bem simples e respeita a lei de Ohm, ou seja, basta a gente dividir a tensão de gate, que utilizamos 15 volts, pela corrente máxima calculada para cada etapa. Mas como eu falei, nem todo circuito é capaz de fornecer a corrente necessária. O amplificador em emissor comum, embora ele também amplifique a corrente, ele apresenta uma desvantagem. Observe no circuito que se o valor do resistor do coletor for alto, a corrente de gate vai ser limitada demasiadamente, e isso torna a comutação mais lenta e aumenta as perdas por comutação no MOSFET. Por outro lado, se adotarmos um resistor com valor baixo, a corrente no coletor do amplificador vai ser muito elevada, já que ela vai se somar à corrente de descarga das capacitâncias intrínsecas do MOSFET durante o bloqueio. Uma solução tipicamente usada para isso é adicionar um amplificador na configuração push-pull em cascata com o amplificador em emissor comum. Desse modo, mantemos a mesma tensão na saída do circuito, mas amplificamos consideravelmente a corrente. Vale destacar que essa estratégia também diminui a dissipação de potência no circuito de comando, o que é um ponto bastante positivo. No artigo que eu mencionei anteriormente, tem uma explicação mais detalhada sobre o princípio de funcionamento desse circuito e como dimensionar os seus componentes. O link desse artigo também está na descrição. Bom, e tudo que eu falei até agora foi importante para a gente entender, né, o princípio de funcionamento dos circuitos de comandos para MOSFETs. Mas hoje em dia já existem uma infinidade de circuitos integrados dedicados, né, e mais compactos para esse tipo de aplicação, o que dispensa o uso desses vários componentes discretos. Um exemplo disso é a família IR21 da International Rectifier. Esses CIs eles são bastante famosos no mundo da eletrônica de potência por serem bastante versáteis e acessíveis. Neste outro artigo eu apresento as principais especificações elétricas e como utilizar o CI IR2121 e também o CI UCC 27517 da Texas Instruments. Mas como eu não tenho esses CIs em mãos no momento, vou focar no TC4427 para a gente ver o circuito funcionando na bancada. Aqui no datasheet, pelo título, já fica claro que esse componente, né, esse CI, ele é um driver específico, né, para MOSFETs, que tem uma resposta rápida, o que é interessante para aplicações com frequências relativamente altas, e que consegue fornecer na saída até 1.5 amperes. Além disso, ele é um CI dual, ou seja, ele tem dois drivers dentro do mesmo encapsulamento. Algumas especificações interessantes é que a tensão de alimentação pode ser de 4.5 a 18 volts e ele também aceita uma lógica TTL na entrada, ou seja, a gente pode trabalhar com um pulso no pino de entrada que varia de 0 a 5 volts ou de 0 a 3.3 volts e obter na saída um sinal PWM variando de 0 a 15 volts, dependendo, obviamente, da tensão de alimentação, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês é que internamente esse CI, a gente tem exatamente aquele circuito que estudamos até agora. Então, olha só, no primeiro estágio a gente tem um amplificador de emissor comum. Nesse caso, ele está utilizando MOSFET em vez de BJT, mas aqui o funcionamento é exatamente o mesmo. O objetivo é amplificar a tensão do pino de entrada, aqui do input. Então, essa tensão ela vai para o nível do VDD, vai ser a alimentação que a gente vai utilizar no circuito. E depois desse estágio, a gente tem aqui na saída o amplificador push-pull, né? Utilizando MOSFETs nesse caso, mas o objetivo aqui é o mesmo, que é amplificar a corrente desse primeiro estágio. Aqui no meio a gente tem mais alguns componentes que vai inverter esse sinal ou não, dependendo do modelo do nosso CI. No caso do TC4427, ele é um CI não inversor. Então aqui a tensão na saída vai estar em fase com a tensão na entrada. E como ele tem dois drivers dentro desse mesmo encapsulamento, a gente vai ter duas entradas, né, a entrada A e a entrada B, e também duas saídas, né, a saída A e a saída B. Aqui mais para baixo a gente tem algumas especificações elétricas interessantes, né? E uma especificação elétrica importante para o projeto do nosso circuito de comando é essa Output Resistance, que é a resistência de saída do nosso driver. E qual que é a influência desse parâmetro no nosso circuito? É que ela já vai, né, limitar a corrente de gate. Então na hora que a gente calcula o resistor de gate, a gente já tem que considerar essa resistência interna do driver, e aí a gente só utiliza como um componente externo, né, como um resistor externo, a diferença entre essa resistência para a resistência calculada, né? E é isso que vamos ver agora nesse exemplo de projeto. Aqui eu estou considerando um MOSFET modelo IRFZ48N, e para a gente calcular a corrente de gate necessária para o nosso driver, a gente precisa conhecer primeiro a carga elétrica total de gate, né? Isso vai depender, obviamente, do modelo do MOSFET escolhido. Para esse caso, eu peguei essa tabela lá no datasheet do MOSFET e a gente tem aqui a carga total de gate, que vale 81 nanocoulombs, né, para um parâmetro máximo, aqui um valor máximo desse parâmetro. Se vocês querem obter um parâmetro mais preciso, vocês podem vir aqui no datasheet, a gente tem essa figura 6, que relaciona a tensão entre o gate e o source com a carga elétrica total para diferentes valores de tensão entre o dreno e o source. Então aqui a gente pode relacionar para os parâmetros utilizados no projeto e, se necessário, até fazer alguma interpolação nessas curvas aqui. Lá no artigo do blog eu explico melhor como fazer isso. Então, voltando aqui no nosso projeto, eu considerei aqui que a tensão do gate vai ser de 15 volts,
A tensão que eu vou alimentar o nosso circuito também vai ser de 15 volts, né? Então a tensão entre o dreno e o source também vai ser de 15 volts. E aí eu considerei essa carga total mesmo para o nosso exemplo de 81 nanocoulomb, não fiz nenhuma aproximação nem interpolação na curva. E aí o tempo de comutação eu vou considerar o mesmo tempo tanto para a entrada em condução quanto para o bloqueio. Nessa mesma tabela a gente pode observar que o tempo de subida, que equivale ao tempo de comutação durante a entrada em condução, é de 78 nanosegundos para esse MOSFET, e o tempo de descida, que equivale à entrada em bloqueio, é de 50 nanosegundos. Então a gente pode considerar esses parâmetros como um valor mínimo, né, a ser considerado, e dependendo da nossa aplicação a gente pode considerar um valor maior ou até mesmo esses valores aqui. Para o nosso caso, como eu vou mostrar o circuito funcionando na prática, lá na protoboard, eu não vou considerar um tempo muito baixo, senão a gente não vai conseguir pegar os sinais no osciloscópio com uma boa precisão. Então eu considerei aqui um tempo de comutação de 500 nanosegundos, e com isso eu calculei a corrente de gate, né, dividindo a carga total pelo tempo de comutação, e resultou em 0,162 amperes ou 162 miliamperes. E aí a resistência de gate a gente calcula dividindo a tensão de gate, que é 15 volts, por essa corrente aqui, que resultou em 92 ohms. Mas, como eu mencionei, a gente tem que desconsiderar a resistência interna do driver, né, que ela também vai influenciar, ela vai estar em série com essa resistência externa, né. E lá na tabela do nosso driver TC4427, a gente tem aqui a resistência de saída, que vale um valor típico de 7 ohms, que foi o que eu considerei aqui. Isso resulta então numa resistência externa de 85 ohms, e eu adotei um valor de 81 ohms, que é o que eu tenho aqui nos meus componentes. E aí, recalculando a corrente de gate, considerando esse valor, a gente teria uma corrente de 170 miliamperes aproximadamente. Agora vamos ali na bancada ver se isso se confirma na prática. Então aqui está o circuito na protoboard. Esse é o CI-TC4427. Estou utilizando aqui um capacitor de 100 nanofarad como capacitor de desacoplamento, né, entre os pinos de alimentação. Esse pino aqui é a entrada do driver, então estou utilizando o sinal PWM que vem lá no gerador de funções. Para evitar perdas excessivas aqui no MOSFET, eu adotei uma frequência de chaveamento de 100 Hz, uma razão cíclica de apenas 10%, porque a gente está interessado apenas em ver a transição do pulso, né? E isso independe da carga, então não tem necessidade de utilizar uma frequência de chaveamento muito elevada nesse caso aqui, tá? Bom, aqui na saída do nosso driver eu estou utilizando um resistor de 81 ohm, que ele vai lá para o gate do MOSFET, e o MOSFET está chaveando essa carga resistiva de 22 ohms que está sendo alimentada por 15 volts, é a mesma tensão que está alimentando o CI. E aí, para a gente analisar o funcionamento desse circuito, vamos ver ali no osciloscópio algumas formas de onda. Bom, aqui nesse primeiro caso a gente tem o pulso na entrada do nosso driver, aqui em amarelo. Então é um pulso que varia de 0 a 5 volts, eu estou emulando como se fosse a saída de um microcontrolador. Em azul é o pulso na saída, como vocês podem observar, ele varia de 0 a 15 volts. Então isso comprova que esse CI ele consegue amplificar a tensão, né, do nosso sinal PWM. Aqui, para ficar mais claro, eu dei um zoom na tensão do gate. Em azul é a tensão na saída do driver e em amarelo é a tensão lá no pino, lá no terminal do gate mesmo do MOSFET. Então aqui fica claro aquela transição que eu já mostrei em um vídeo passado sobre transistor MOSFET, onde a gente tem aqui a região de platô e depois a tensão ela continua crescendo até atingir o valor que a gente aplicou aqui pelo driver, né, que é o valor de 15 volts. Isso tudo ocorre devido às capacitâncias intrínsecas do MOSFET. Mas o que eu quero mostrar para vocês de fato é a corrente no gate, que a gente pode medir aqui calculando a diferença entre essas tensões, que vai resultar na queda de tensão em cima do resistor de gate, e aí a gente divide pelo valor da resistência, né? Então aqui eu vou utilizar a operação matemática de subtração, né, entre o canal 2 e o canal 1, e aqui em vermelho seria o aspecto da corrente de gate. Então ela tem um pico, né, inicialmente devido à carga das capacitâncias, depois ela apresenta um valor constante durante a região de platô, e aí decai até zero quando as capacitâncias se carregam até os 15 volts. Aqui embaixo a gente tem o valor máximo dessa tensão em vermelho que está sendo calculada, que é de 15,2 volts. E se a gente dividir esse valor pela resistência externa que a gente utilizou no gate, que é de 81 ohms, vai dar algo em torno de 187 mA, 180 mA. Obviamente que a gente tem algumas imprecisões aqui, né? Eu não medi exatamente o valor dessa resistência, a gente ainda tem algumas resistências devido às trilhas aqui da protoboard, mas é um valor próximo daquele que a gente calculou na teoria, né? Agora, voltando naquela última pergunta da intro, será que existe diferença entre o circuito de comando aplicado em um conversor buck
para o circuito de comando aplicado em um conversor boost? E a resposta é sim. Acontece que no conversor boost, o source do MOSFET ele está no mesmo potencial do ground do circuito. Sempre que isso acontece, dizemos se tratar de uma aplicação low side. E como vocês podem imaginar, é muito mais simples acionar o MOSFET nessas condições, já que a tensão no source é sempre zero. Logo, basta aplicar uma tensão de 15 volts no gate para colocar o MOSFET para operar na região resistiva. E isso pode ser feito com os circuitos que estudamos até agora. No caso do conversor buck, o source do MOSFET encontra-se no potencial diferente do ground, e para piorar, esse potencial ele varia conforme o MOSFET é chaveado. Quando o MOSFET está em bloqueio, o diodo conduz e por isso o source fica próximo do potencial do ground. Mas à medida que o MOSFET ele entra em condução, esse potencial se aproxima da tensão de entrada. A gente viu que para o MOSFET operar com uma baixa resistência durante a condução, precisamos garantir que a tensão entre o gate e o source fique próxima ali de 15 volts. Então, considerando que a tensão de entrada de um conversor buck seja de 300 volts, por exemplo, a tensão de gate teria que ser de 315 volts para manter os 15 volts entre esses dois terminais, o que se torna impraticável. Por conta disso, existem circuitos específicos para esse tipo de aplicação que não ocorre apenas no conversor buck. No próximo vídeo vamos aprender algumas técnicas que são usadas em conversores onde o source do MOSFET se encontra flutuando em relação ao ground do circuito. Em contraste com o caso anterior, costumamos chamar esse tipo de aplicação de high side. Então se você quer aprender mais sobre isso, não esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.